Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje nós vamos falar sobre a importância do trabalho na nossa encarnação, de acordo com a doutrina espírita. Para nos inspirar nos nossos projetos para 2023, estamos quase terminando o primeiro mês do ano, e também para trazer mais convicção e boas energias para o nosso dia a dia. E se você gosta de conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal, Caibar Schutel. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à mensagem espírita. E nós vamos começar ouvindo juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Oração do dinheiro. Senhor, no concerto das forças que te desejam honrar, eu também sou teu servo, por me atribuires o dever de premiar o suor e sustentar o bem, como recurso neutro de aquisição, ando entre as criaturas, frequentemente em regime de cativeiro. Muitas delas me escravizam para que eu lhes compre ilusões e mentiras, prazeres e consciências. Noto com mais nitidez minha própria tarefa, cada vez que escuto alguém chorar no caminho. Entretanto, quase sempre, Senhor, estou preso. Que fiz eu para viver encarcerado no sombrio recinto do cofre, como se eu fora um cadáver importante no esquife trancado da inércia? Ensina aos que me guardam sem proveito que sou o sangue do trabalho e do progresso, da caridade e da cultura, e ajuda-os para que me libertem. Quase todos eles procuram estar contigo através da oração nos templos que abraçam. Dize-lhes na prece que sou a esperança do lar sem lume. Fala-lhes que posso ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação, o leite devido aos pequeninos de estômago atormentado, o remédio ao enfermo e o lençol generoso e limpo dos que se avizinham do túmulo. Um dia alguém te apresentou moeda humilde, empenhada ao imposto público, para que algo dissesses, e recomendaste fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não perceberam que te reportavas ao tributo e não a mim, e julgando que a tua palavra me condenasse, lançaram-me ao desprezo. Não ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor, e esteja eu vestido de ouro ou de simples papel, sabe, Senhor, que eu também sou de Deus. Todos nós temos os nossos planos e expectativas para as nossas vidas. Nós desejamos sempre muitas coisas. Queremos que as nossas ideias saiam do papel e se concretizem. Nós queremos trabalhar em algo que seja inspirador, que faça sentido para nós. Queremos um mundo melhor, mais fraterno. São sempre muitos sonhos e é bom que seja assim. Porém, quanto mais nós caminhamos rumo ao nosso despertar espiritual, nós compreendemos que existem conquistas de coisas transitórias que dizem respeito apenas à nossa encarnação atual e outras que são conquistas eternas. No entanto, em qualquer situação que nós estivermos colocando o nosso desejo de realizar o bem em atos concretos, nós estaremos no caminho certo. Se observarmos a importância do trabalho, do empenho, do comprometimento que desenvolvemos dentro de nós
diante da nossa profissão, por exemplo, mesmo que o trabalho da terra diga respeito apenas à manutenção da nossa vida física, que é transitória, nós veremos que ali nós temos grandes ganhos para o nosso espírito e que toda oportunidade de trabalho pode ser útil para nós aprendermos a agir com ética, a conviver com respeito, com fraternidade. Ou seja, nós podemos colocar o Evangelho em prática através das nossas ações, do nosso trabalho, em todos os momentos que nós nos dispusermos a isso. O trabalho digno, onde nós cooperamos com todos e fazemos a nossa parte para o bem da sociedade e para o bem de nós mesmos, seja nos nossos ambientes de trabalho ou dentro dos nossos lares, é algo necessário para a evolução. Essa é uma lei que abarca tanto a nossa condição aqui de encarnados, como em toda a obra de Deus, em todo o universo. A questão número 562 do Livro dos Espíritos faz uma pergunta muito importante. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, podem entregar-se a um repouso absoluto ou ainda têm ocupações? A resposta vai nos mostrar justamente a importância do trabalho incessante. Eles respondem assim: o que querias que eles fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade seria um suplício eterno. Então nós podemos perceber que mesmo entre aqueles que se encontram encarnados, nós observamos que quando um homem que conquistou o seu sucesso, o reconhecimento, conquistou um retorno material necessário para uma vida confortável, se este homem buscar permanecer ativo, produtivo, mesmo após essas conquistas, sempre ele vai encontrar oportunidades de ser útil, de repassar os seus conhecimentos, de ajudar, de abrir oportunidades para os que estão chegando. E nós podemos perceber que aqueles que se encostam às mínimas dificuldades, se cansam, aposentam dos seus talentos, por qualquer que seja o motivo, e passam a viver na ociosidade, adquirem rapidamente sérios problemas de saúde mental, nos seus relacionamentos, ou seja, se como vimos no Livro dos Espíritos que não há ociosidade após a desencarnação, muito menos aqui na Terra. Então nós fazemos a escolha certa quando permanecemos produtivos ao longo da vida, sempre que possível. Jesus, na sua notável sabedoria, esclareceu a necessidade de amarmos uns aos outros, estando no corpo ou fora dele. E como a morte física apenas acaba com o nosso corpo material, é muito lógico que nós continuamos carregando conosco os nossos sonhos de paz, de realizações, de desejos, coisas que desejamos concretizar. E para a obtenção de tais conquistas, nós não estamos nunca sós, estamos sempre acompanhados daqueles que amamos e que nos amam também. Portanto, nessa vida em sociedade, a ociosidade não é bem-vinda. Ao contrário, o trabalho incansável pelas boas causas, pelo bem de todos, se caracteriza como uma alavanca de desenvolvimento em todos os sentidos. No Evangelho de Jesus, o tema trabalho está presente em inúmeras narrativas e passagens. E, na verdade, nós sabemos que dificilmente uma pessoa suportaria viver de forma vazia, sem compromissos, para sempre. Enquanto nós estivermos no mundo, desenvolveremos funções e ocupações adequadas com as nossas condições. E assim vamos dando continuidade eternamente ao nosso crescimento, ao nosso aprimoramento. Trabalhar e servir engrandece o nosso próprio espírito e ao mesmo tempo coloca as nossas habilidades a favor do próximo, auxiliando na construção de um mundo melhor. Como nós vemos no Evangelho de Mateus, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Portanto, é colocado com clareza que o que temos a fazer é trabalhar no bem, seja através das nossas profissões, das nossas funções dentro da vida em sociedade, a nossa função dentro da nossa própria família. A todo momento podemos trabalhar no bem,
por nós e por todos os nossos irmãos. Mesmo quando não temos o conhecimento necessário para as grandes obras que muitas vezes nós estamos almejando realizar, sempre haverá algum serviço menor que nós também possamos realizar. Uma construção de alvenaria, por exemplo, existe o engenheiro que faz o projeto, o pedreiro que vai executar e aquele jovem ajudante de pedreiro que vai preparar a massa, vai carregar tijolos. Cada um realiza aquilo que sabe para que a obra se concretize. E é claro que existem espíritos ou mesmo homens encarnados que não gostam do trabalho e que querem permanecer na ociosidade. São rebeldes momentâneos que tentam viver na contramão do progresso, mas chegará o dia em que eles também se sentirão naturalmente convencidos do valor da produtividade, entendendo que somente através da participação ativa em alguma atividade útil eles poderão conquistar novas etapas, cada vez mais felizes. Dessa forma, vamos apagar do nosso imaginário aquele paraíso de contemplação, de ociosidade, de vida mansa após a morte física. É melhor nós refletirmos com mais profundidade sobre as lições esclarecedoras de Jesus. O nosso Mestre, em momento algum, consagrou a preguiça, o comodismo, as facilidades, como sendo um caminho possível para alcançarmos a paz ou a felicidade. Como ele nos diz no Evangelho de João, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também.
os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. As intercorrências da vida são tantas que não raro nos perguntamos se tudo estava mesmo escrito nas estrelas, como dizem. Muitas vezes nos vemos embaraçados por situações que nós não criamos e sequer participamos do seu início. E lá estamos nós, totalmente envolvidos, quando não tidos como principais responsáveis por tudo. Já se sentiram desta maneira alguma vez? Eu já. Conheço pessoas que não se casaram, por exemplo, que não constituíram família direta e que vivem empenhadas em resolver os problemas de parentes, como sobrinhos, tios e até sobrinhos netos. Eu lembro de uma colega de trabalho que não se casou, tinha um emprego, estudou a duras penas, cuidou do pai, da mãe, né, e também do irmão mais velho, que ele tinha estudo e uma profissão e vivia sempre enroscado por diversas situações que não cabe comentar aqui. Essa moça, sim, porque na época era moça, vivia sempre apreensiva em relação à próxima surpresa que o irmão iria trazer a ela, que por sua vez, ele, nessas alturas, também já era pai de família. Certamente o casamento do irmão não prosperou e minha amiga passou a viver, né, além dos desatinos, dos problemas do irmão, agravados também pelo sofrimento do afastamento dos sobrinhos. E assim foi, até que soube um dia, né, do desencarne do irmão dela, anos depois. Os sobrinhos dela hoje são atenciosos com ela, todos adultos, enfim. Ainda bem, né? Eu citei esse caso que me veio à lembrança porque, acompanhando a trajetória de vida dessa amiga por algum tempo, eu não entendia muito bem a escolha que ela fez em viver grande parte da sua vida, né, e os melhores anos da sua juventude, né, como babá e mãe do seu irmão, que era mais velho. Bom, conversávamos na época a respeito, né, afinal ela pouco cuidava da sua própria vida, deixava de se divertir, de viajar nas férias,
sempre pressionada pelo pouco dinheiro também que lhe sobrava, porque tinha que atender aos desfalques do seu irmão. Ele era advogado, não é que ele era, né? Ele era advogado, ele tinha tudo para manter um padrão de vida razoável, mas enfim. Bom, por que eu trouxe, né, esse fato para vocês, né, que eu acompanhei de perto durante boa parte da minha juventude? Certamente, se fosse hoje, minha amiga poderia recorrer a uma psicoterapia para ajudá-la. Naquela época, não era tão difundida assim essa ajuda profissional. A questão é que nós lançávamos mão do nosso livre-arbítrio e nos colocamos em situações, nós lançamos mão do nosso livre-arbítrio e nos colocamos em situações, né, da nossa forma peculiar, né, da nossa forma muito particular, decorrente do quê? Das escolhas que fazemos. Os fatos que nos ocorrem não estão escritos nas estrelas. Nós somos donos do nosso destino. E alguns poderão estar pensando, mas existem sim algumas fatalidades que não estão no campo do nosso domínio, né? Da nossa ação, controlá-las ou evitá-las. Bom, aí eu não vou falar, né, da minha parte, mas eu vou citar aqui uma lição muito interessante que está para esclarecer, inclusive, essa dicotomia entre livre-arbítrio e fatalidade, que está no livro Palavras do Infinito, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. É uma resposta de Emmanuel à seguinte pergunta: está o homem subordinado ao livre-arbítrio ou à fatalidade? Ou um ao outro, né? E ele responde magnificamente, que nos esclarece muito bem essa questão. Ele responde: o homem está subordinado ao seu livre-arbítrio, mas sua existência também está submetida a determinadas circunstâncias de acordo com o mapa dos seus serviços e provações na Terra, e delineado pela individualidade, em harmonia com as opiniões dos seus guias espirituais antes da reencarnação. As condições sociais, as moléstias, os ambientes viciosos, o cerco das tentações, os dissabores, são circunstâncias da existência do homem. Entre elas, porém, está a sua vontade soberana. Pode nascer no ambiente de humildade e modéstia, procurando vencer pela perseverança no trabalho e triunfando das deficiências encontradas. Ele pode também suportar enfermidades com serenidade de ânimo e resignação. Ele pode ser tentado de todas as maneiras, mas só se tornará um criminoso se quiser. Na esfera individual, o livre-arbítrio é, pois, o único elemento dominante. A existência de cada homem é resultante de seus atos e de seus pensamentos. O que se faz necessário é intensificar tanto um quanto o outro, né? Sua educação pessoal. Um dos grandes erros do homem é não se conformar com a sua situação de simples hóspede. Eu achei maravilhoso isso, de simples hóspede de um mundo que não lhe pertence. Reconhece-se o quanto é passageira a sua permanência na Terra.
evitaria, né? Isto evitaria a influência nefasta do egoísmo e não agrilhoaria o seu coração ao cárcere de desejos inconcebíveis, causas naturais de muitos de seus maiores sofrimentos. Veja bem, nós somos passageiros aqui na Terra. Se a gente aceitar esta condição, nós vamos sempre ter esse horizonte. Tudo aqui é passageiro. Por isso devemos viver da melhor forma e nada é por acaso. Então pensemos nisso. Um grande abraço e até o próximo encontro. Vamos agora ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema vingança, que consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos, onde, nas instruções dos Espíritos, no item 9, o Espírito Júlio Olivier, em Paris, em 1862, deixou-nos as seguintes orientações sobre a vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Eis porque a vingança constitui indício certo do estágio de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda conseguem inspirá-la. Portanto, meus amigos e amigas, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, pois tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença desse último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo que de nada desconfia e espera o momento propício para, sem perigo, feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o continuamente. Prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no corpo o veneno. Quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam.
fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que aquele que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se por mais tempo na falange que tomou como divisa, sem caridade não há salvação. Mas não posso fixar-me na ideia de que um membro da grande família espírita ouse jamais ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Amigas e amigos, não podemos jamais esquecer o que o Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade, deixou-nos claro, através de ensinamentos e exemplos, que devemos amar a Deus e ao próximo como nós nos amamos. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe o link com os amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para mais e mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!